O quanto que quando a gente não é líder da nossa própria vida, CEO da nossa própria vida, a gente dança a dança dos outros. Então, quando você é líder da sua própria vida e aprende a ser dona, saber quem você é no mundo, não é uma cadeira, um crachá, uma empresa, né, Big Tech. Não são esses títulos que vão te segurar nesses lugares. É exatamente o teu propósito, é você saber, cumpri meu papel aqui? Acho que sim, check. Eu vou sair, porque eu não tô presa em coleiras de ouro, em salários grandiosos, em status de onde você trabalha. Eu sei quem eu sou na fila do pão. É possível identificar o que apenas você consegue fazer profissionalmente? Algo que seja o seu diferencial? Para a consultora, empresária e comunicadora Vivi Duarte, entrevistada desse episódio, saber quem é você na fila do pão ajuda a fazer as escolhas certas, a mudar de trabalho e de área quando sentir que é a hora, a trilhar um caminho que te fortaleça, que aproveite o que você, enquanto profissional, tem de melhor. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias a gente traz um tema novo para você. Viviane Duarte é fundadora e CEO do Plano Feminino, uma consultoria que há 14 anos trabalha com diferentes marcas para construir narrativas e projetos que promovam a equidade de gênero e a diversidade. Ela é também presidente do Instituto Plano de Menina, um projeto social com foco em capacitar e conectar meninas a oportunidades de trabalho e a bolsas de estudo. Ela é também autora do livro Quem é Você na Fila do Pão, lançado pela editora Planeta. O livro é um manual para quem quer tirar os planos do papel. E aqui, na Conversa com Gama, ela traz justamente isso, técnicas e caminhos para quem quer avançar na carreira, fazer diferente, criar novos projetos e fortalecer a sua marca pessoal. Escuta esse nosso papo. Vivi, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, estou muito feliz pelo convite. Adoro, acompanho a Gama, então muito prazer. Vivi, hoje aí no mundo do trabalho, a gente sabe que construir uma marca pessoal, ter um propósito, parece fazer toda a diferença, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso, usando aí o título do seu livro, Como Saber Quem é Você na Fila do Pão. Como é que é? Como é que a gente sabe o que só você tem para oferecer? Nossa, essa pergunta é tão importante. Às vezes a gente acha que é tão místico, né? É tão complexo a gente entender o nosso propósito. E eu fui sempre por um caminho muito de observação, onde eu consigo me destacar melhor, né? E aí, depois, quando a gente vai aprendendo técnicas para construir meu brand persona, eu sempre trouxe técnicas que eu usava para fazer campanhas de marketing para produtos, né? Eu trouxe para minha vida. Então, eu comecei a testar também muito esse lugar de me observar. Quando a gente é profissional de marketing, de propaganda, a gente tem desafios, né? Chegam os briefings, os documentos das agências, os clientes, né? Pra gente colocar, de repente, um celular como um objeto de paixão, de desejo, de inspiração, de autoridade, né, para as pessoas. E a gente pega daquele celular, que é um ser inanimado, e a gente cria para ele os pontos fortes dele, qual que é o storytelling desse celular, quais os pontos de contato, como ele vai se posicionar, né? Eu comecei a fazer muito isso comigo, nessa perspectiva, poxa, se eu sou uma pessoa que sou capaz de realizar grandes campanhas e colocar um copo de plástico para ter um desejo para a audiência, por que eu não posso fazer isso comigo, que tenho criatividade suficiente e inspiração para puxar outras pessoas, especialmente num lugar que eu gosto tanto, que é de capacitar mulheres, de falar com meninas, né? Eu queria me tornar uma autoridade nesse espaço. Então, eu trouxe muito a SWOT e eu acho que é legal abrir o jogo para todo mundo poder fazer também aí que tá ouvindo a gente. Então, uma técnica que eu gosto muito de fazer é isso, me pegar nos pontos fortes. Então, a gente tem a técnica de SWOT, que a gente usa muito para poder fazer benchmarking, empresa, tudo que é pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. E você coloca ali quais são os pontos fortes da sua personalidade, do que você sabe fazer, quais são as ameaças que para você acha que de repente uma procrastinação pode te deixar paralisado no espaço, no tempo. Quais são as oportunidades que você vê que você pode abrir
com o leque de pessoas que você conhece, nos espaços que você frequenta. Eu sempre fiz essas observações, né? Desde muito cedo. Apegar os pontos fortes é o grande diferencial. Então, olhar para o que a gente sabe fazer de melhor. E se você ainda não achou o que você sabe fazer de melhor, então começa a buscar isso, porque você tem, cada um de nós tem um grid, né? Tem um brilho ali dentro, tem uma ambição de fazer acontecer. E no meu caso, sempre foi a comunicação e a paixão pelas mulheres, né? E gostar de ouvir histórias de mulheres reais. Então, eu levei minha vida para esse lugar, trazer esse momento, assim, de ser essa autoridade, de construir e ajudar mulheres também a achar o propósito delas. Então, acho que o primeiro passo é a observação, fazer esse SWOT, colocar uma perspectiva da gente mesma para jogo, sabe? Se entender ali e agarrar os pontos fortes para o nosso storytelling, porque a gente tem muito costume de falar só dos pontos fracos. Então, se eu for elaborar aqui, eu poderia falar para vocês, nossa, meu inglês não é grande coisa, eu falo muito, falo pra caramba, e às vezes eu acho que eu tô falando demais, coisas que eu poderia ser mais objetiva. Ai, eu não consigo me organizar do jeito que eu gostaria, pro meu dia ser mais fluido. Mas se eu me apegar nisso, eu vou esquecer quem eu sou na fila do pão. Eu vou esquecer que eu sou uma grande comunicadora, conectora de pessoas, que eu sou uma mulher que consegue realizar rápido os planos, porque não desiste, tem coragem de meter a cara e fazer acontecer. Então, é nesse lugar que a gente tem que se pegar para levar a síndrome da impostora para fora, né? E começar a se entender, sabe? E quando você fala em formar líderes nos dias de hoje, eu fico pensando aqui, você está se referindo a líderes de empresas, gestores, ou é algo mais sobre um jeito de estar no mundo do trabalho? É que eu me pergunto se as novas gerações, elas têm esse sonho de carreira, né? Dessa liderança mais literal, do mundo corporativo. Do que você está falando especificamente? Ai, super. E eu tô falando muito da liderança de você ser dono da sua própria vida, sabe? Ser CEO da sua própria vida e fazer o que você quiser. Porque eu concordo, eu acho que as novas gerações, elas vêm muito pra desafiar, né, o status quo aí desse mundo corporativo, passivo-agressivo, cheio de regrinha, cheio de compliance, que são importantes os compliance, mas muita empresa usa o compliance pra poder ser tóxica, ser opressiva, fazer as pessoas terem medo de demissão por justa causa. É um lugar, assim, né, que a gente sabe como funciona, né, os tempos e movimentos desses espaços, que a geração Z tá olhando pra isso e falando... Gente, eu tenho mais o que fazer, né? Acho que eu vou para uma outra perspectiva de vida. E que ensina muito pra gente que tinha medo, né? De até denunciar uma empresa abusiva. Tinha medo de ficar pouco tempo registrada na carteira porque, nossa, vai sujar minha carteira. Eu sou dessa época, né? Então, eu parto muito desse lugar de inspirar meninas e mulheres, pessoas a serem líderes da própria vida. E eu fiz muito esse exercício na minha vida, né? Eu comecei como executiva, aí em 2010 eu criei o Plano Feminino, uma consultoria pioneira para também desafiar a publicidade, a ser uma publicidade com propósito, a criar marcas que tenham inclusão. E depois, na pandemia, eu fui convidada para ser CEO do BuzzFeed. Eu falei, tá bom, quero essa cadeira, quero testar aqui como que é ser CEO do BuzzFeed com os skills que eu tenho de empreendedora. Fui ser CEO da BuzzFeed, o meu time continuou tocando a operação da Plano e nesse processo de CEO do BuzzFeed, nesse 1 ano, eu conheci um pessoal da Meta. A Maren, que era a vice-presidente da América Latina da Meta, me convidou para assumir uma cadeira na Meta e para construir uma área que não existia na Meta, né? E América Latina. Gente, eu olhei para esse desafio e falei assim, eu vou também. E eu ouvia muitas pessoas falando assim, gente, mas ela é empreendedora, ela é dona de instituto, ou ela é executiva? Não sei. Gente, eu posso ser o que eu quiser, porque eu sou CEO da minha vida. Eu posso testar as minhas habilidades no espaço que eu quiser e no tempo que eu quiser. Então, eu fiquei lá na Meta 3 anos, jogando esse jogo corporativo, reaprendendo. Hoje eu uso tudo isso dentro dos meus trabalhos também com, né, essa liderança, esses cursos de liderança e brand persona que eu ministro, nos meus negócios também. Fiquei 3 anos e meio na Meta como uma diretora América Latina, observando também, né, aquela dança das cadeiras, das pessoas, o jeito que você tem que provocar. I have a provocation. E vem uma provocação que derruba todo o teu projeto e você tem que continuar com um sorriso. Eu entendo o teu ponto, vou voltar 4 casas e volto amanhã. E observando as pessoas, né, o quanto que quando a gente não é líder da nossa própria vida, CEO da nossa própria vida, a gente dança a dança dos outros. Então, quando você é líder da sua própria vida e aprende a ser dona, saber quem você é no mundo,
Não é uma cadeira, um crachá, uma empresa, né, Big Tech. Não são esses títulos que vão te segurar nesses lugares. É exatamente o teu propósito. É você saber, cumpri meu papel aqui? Ai, acho que sim, check. Eu vou sair, porque eu não tô presa em coleiras de ouro, em salários grandiosos, em status de, né, onde você trabalha. Eu sei quem eu sou na fila do pão. Eu sou a Vivi Duarte. Pra mim tá bom estar num lugar que eu caiba e que eu consiga brilhar no momento que eu precise, né? E é tudo isso que eu, sabe, ministro, puxo outras mulheres, outras pessoas a entenderem, porque cada vez mais vai ser sobre isso. É para além do crachá, é para além, né, desse jogo que a gente aprendeu a jogar dentro do mundo corporativo para sobreviver. É sobre nós mesmos, a gente entender o nosso valor, nosso papel, o que a gente sabe fazer que ninguém sabe, porque cada um de nós tem um brilho ali que ninguém sabe fazer igual. Eu não sei fazer como você sabe esse podcast, eu não sei escrever como você sabe, então a gente precisa acreditar nisso, porque senão a gente tem grandes lideranças hoje no mundo, sentadas em grandes cadeiras, que estão aí organizando as novas demandas mundiais, e essas pessoas, elas podem chegar pra gente, às vezes, deixar a gente significante dentro do mundinho delas, né? Se a gente sabe quem a gente vira aliado dessas pessoas, sem corromper o nosso propósito, a nossa identidade, quem a gente é, sabe? E Vivi, me chamou aqui a atenção nisso, que você traz agora, essa coexistência de projetos numa vida só, né? E entre esses projetos também tá uma companhia grande, que provavelmente pede que você vista a camisa, que você esteja ali presente, né? Como era isso? Como era manter tanta coisa paralelamente, né? Como é que você conseguia manejar isso, mostrar que dava para fazer tudo isso ao mesmo tempo? Ai, olha, eu tive muita ajuda do meu time. Eu desacelerei muitas coisas, né? Porque no momento que eu decidi, também tem a responsabilidade de você decidir ir para um espaço que precisa de você 100%, sentar numa cadeira e construir uma área nova, como eu tinha feito, né? Construir uma área que não existia, era toda uma concentração ali. Então eu desacelerei e foquei muito na Vivi executiva que eu tava para ser. O instituto continuou sendo tocado pelo meu time, né? Os negócios da Plano eu dei uma paralisada, então eu paralisei para conseguir me dedicar do jeito que eu precisava e fazer ser uma área de sucesso. Eu precisava focar, então nesse momento que eu decidi ser executiva, fui 100%, né? Então eu fui, me dediquei, o meu time tocava o Plano paralelamente com o instituto, eu desacelerei muitos negócios até por conta de compliance, que você não pode fazer, né? E foquei a Vivi Duarte executiva, 3 anos e meio, aprendendo muito, me conectando com gente do mundo todo, entendendo, né, esse espaço corporativo, essas provocações, esses alinhamentos, que era algo novo também, né, pra mim, depois de tantos anos empreendendo, né, passei pelo BuzzFeed, depois ali na Meta, foram lugares incríveis, mas é isso, também tem que ter um foco e dedicação. E no momento que chegou ali 3 anos e meio, que eu percebi que o meu negócio precisava de mim, eu precisava voltar, eu queria, e tinha outros propósitos para fazer que era para além do crachá e eu não podia continuar ali, eu encerrei essa jornada, né? Eu pedi para sair, para voltar para minha essência. Mas esses 3 anos eu quis testar, eu melhorei meu inglês, eu melhorei minhas conexões internacionais. A gente, inclusive, hoje tem projetos em Nova York com a Plano, na Argentina. São todos frutos dessas conexões que eu fui fazendo dentro desse momento que eu tava como executiva, né? Então, é a gente aproveitar ao máximo os espaços que a gente pode estar, brilhando como a gente pode, sem... Obviamente, tem uns códigos que a gente aprende, tem uma semiótica das coisas, de comportamento. Não dá pra você chegar no mundo corporativo cheio de regra, sendo aquela empreendedora que sai abrindo tudo quanto é porta, né? E às vezes eu até fazia isso, tá? Eu abria todas as portas e depois pedia desculpa. Ai, gente, sorry, not sorry. Mas já ia lá e já fazia. Mas tem que ter né? Você tem que ter aquela malemolência ali pra poder, né, não ser engolida pelas regras. Mas eu fiz muita coisa legal. Mas quando eu percebi que já não fazia mais sentido pra mim, eu não ia ficar me remoendo, triste pelos cantos. Eu sabia quem eu era. Então, o que eu fiz? Eu voltei pras minhas habilidades, a minha paixão, o meu nome, a minha autoridade, não a autoridade da Meta, não a autoridade do crachá de diretora de conexões e planejamento para América Latina, a autoridade da Vivi Duarte que eu construí durante esses anos. E foi a partir dali que eu falei, gente, acho que tá legal, construí essa área, entreguei, e agora, sabe, preciso ser feliz em outros espaços, check, obrigada por tudo. Quando a gente é dona da nossa vida e aprende a agarrar nossos pontos fortes, construir nossa narrativa, nosso networking, para além de crachá,
a gente consegue encerrar esses ciclos sem sofrimento, sabe? Não fica presa em gaiolas de ouro, que a gente ouve muito no mercado, né? Os nossos colegas falando, putz, essa daqui é uma gaiola de ouro, não consigo sair, cara, tô fazendo, não tô legal, mas não posso sair daqui. Quando a gente entende o nosso valor e a gente constrói isso ao longo da carreira, não demora para construir, não se apega só no crachá, mas constrói o nosso nome, a nossa marca pessoal, a nossa autoridade, para além de crachá, de CNPJ alheio, a gente tem mais liberdade para ser quem a gente quiser ser, sabe? Bom, então a gente vê aí uma vida paralela, né? Um projetinho de futuro acontecendo ao mesmo tempo. E para as pessoas que cansaram de estar no guarda-chuva das empresas, do crachá, né? Será que empreender é a melhor solução? Porque tem aí diversas dificuldades, né? O que você costuma dizer para esses profissionais que já têm um background, que já têm um passado, como era seu caso? Olha, eu sempre acho que empreender é algo muito desafiador, né? Eu empreendo há muitos anos e a gente sabe que empreender tem muitos desafios. Você precisa ter uma resiliência, uma expertise, uma força muito grande para tocar os seus negócios. Eu tenho a Plano há 14 anos, então a gente teve muitos altos e baixos, mas é um negócio. Hoje eu vendi, né, um percentual da Plano para Mind por uma grana alta, então também tem essa. A gente, como empreendedora, tem que sempre construir o nosso nome, a nossa autoridade, a autoridade do nosso negócio, pensar em inovação, pagar os boletos, pagar a equipe, tem tantos desafios. Nesses 14 anos eu consegui fazer a Plano ter uma reputação forte, foi a primeira consultoria que provocou a propaganda a falar de marcas com propósitos no Brasil e tal. E para sair, por exemplo, né, para continuar fazendo esses movimentos de testar, eu tive primeiro que ter uma segurança financeira, né? Então, empreendendo, eu fui sempre tendo uma educação financeira muito grande para poder ter o meu bolsão ali de refúgio para caso alguma coisa não desse certo. Então, ter esse privilégio também financeiro, de você conseguir ter uma educação financeira, ir guardando uma grana, ter ali esse bolsão, né, de recurso, também te dá o privilégio de testar, né, agora eu vou lá testar essa cadeira, não deu certo eu volto e toco meu negócio de novo, né? Porque é um negócio que deu certo. Mas a gente sabe o quanto que é desafiador para uma mulher hoje empreender no Brasil. Menos crédito, tem que ser multitask, fazer tudo dentro da empresa, né? Eu acredito muito no empreendedorismo, mas tendo passado por essas grandes cadeiras nessas empresas e visto, né, o quanto que rola de dinheiro nesses espaços, né? Eu também tenho falado para as mulheres, gente, testa entrar numa multinacional, testa, porque às vezes as pessoas estão ganhando salários assim, sabe, 100 mil reais e estão romantizando empreendedoras que incríveis que poderiam estar sentadas do lado delas, ou inclusive no lugar dessas pessoas, sabe? Então estão ali romantizando, eu acho tão bonitinho você empreender, continua na sua luta, pagando 5 mil reais pra pessoa ir palestrar lá e ganhando 100 mil reais. E a pessoa tinha skill para estar naquela vaga. Então, hoje eu falo para mulheres que têm, assim, o instinto de carreira, aposta na sua carreira, vai aplicar para aquela vaga, vai ser uma carreirista sim, vai ser uma executiva. Não é todo mundo que precisa empreender. Empreender é hard, mas empreender é para os apaixonados. Eu sou uma apaixonada, eu não tenho paciência para o mundo corporativo, eu não tenho paciência, eu fico até onde, sabe, a minha paciência vai. Crio muitas coisas, ganho dinheiro ali, mas já vi que aí tem uma hora que eu falo, chega, quero viver o jeito que eu gosto, com as minhas regras, com, né, o meu tempo em movimento. Eu navego muito rápido com os meus negócios, então eu não tenho essa paciência. O mundo corporativo é muito engessado para tomar decisão, são muitas pessoas. Essa dança toda para mim me deixa agoniada, né? Mas empreender é sempre um desafio para apaixonada, tem que estar muito disciplinada, tem que ter uma educação financeira muito forte, é muito desafiador. Então, hoje a minha grande dica é invista na sua carreira, aplique para grandes vagas e pense sempre em plano B. Vai empreendendo em paralelo, vai construindo a sua marca pessoal, para além de qualquer outro negócio, porque você tendo a sua marca pessoal forte, você pode estar em outros lugares, pode, né, furar outras bolhas, seja ser empreendedor ou não. No meu caso, para dar o pulo da gata, para sair depois da meta e voltar de novo aos meus negócios, eu fiz 1 ano de pitch no mercado para vender um percentual da Plano Feminino, né, da consultoria. Então eu fiquei olhando para todas as grandes multinacionais, WPP, Publicis, para todo mundo, e fazendo pitch para essa galera. E cheguei na Mind, a Fátima Pissarra comprou a ideia,
vendi um percentual da minha empresa para eles, né? Peguei essa grana para mim, vendi por milhões, foi algo muito importante da minha carreira também, de provar, poxa, tudo que você fez deu certo, você conseguiu entrar num ecossistema e dar esse pulo da gata, porque tudo é sobre narrativa também. As pessoas ficam acompanhando a tua narrativa, teu brand persona. Então você vai, olha ela lá, ó, tá saindo pra ir pro BuzzFeed. Nossa, vamos ver como que vai dar. Nossa, lá, ó, foi pra Meta. Vamos ver no que vai dar, né? Então fica todo mundo, vamos ver no que vai dar. E é isso mesmo, é um jogo, né? Tudo é sobre narrativa. Marca pessoal é sobre isso. Não dá pra gente ser ingênua nem boba. Tudo é um jogo, assim, é um jogo de interesses, é um jogo de narrativa, é um jogo do que você promete, o que você entrega. Não é você estar no sala da tua casa, você construir sua carreira. É você estar atenta nesses movimentos. E aí, qual que era a narrativa que eu quis criar, assim, amiga, pra voltar? Vivi Duarte deixa a Meta e se torna sócia de um grande grupo de comunicação. Era esse o título que eu queria. E eu fui atrás desse título, então também tenho essa mania de criar os títulos, sabe? E aí eu criei esse título na minha cabeça e fui atrás com esses pitches, vendi o meu negócio, a metade, fiquei como CEO, tô como CEO da Plano. E o Instituto, que tem 9 anos, eu toco, né? Eu sou presidente, é um instituto paralelo ao negócio da Plano Consultoria e que tá crescendo também. Então já tem próximos planos, os próximos anos. Então a gente sempre é conectado aos nossos valores, as nossas forças, melhorando o que a gente precisa melhorar, né, das nossas fraquezas, sempre muito conectada com pessoas que podem puxar a gente para lugares maiores, acreditando e construindo a nossa narrativa, a partir do que a gente acredita pra gente, que a gente pode fazer. Não deixar o outro contar a história pra gente. É a gente que cria o nosso release. É a gente que cria nosso título, né? E aí vocês me chamaram até pra conversar. Eu falei, poxa, que legal, porque é sempre muito bom a gente contar as histórias da gente. A gente, quando fala de marca pessoal, às vezes a gente ouve as pessoas falando assim, eu não falo bem de mim. Eu gosto que as pessoas falem, porque eu acho tão assim, ficar fazendo marketing da própria pessoa. Gente, é aquela coisa que a avó da gente já falava. Se a gente não falar bem da gente, quem que vai falar, né? Então, eu sempre fico muito grata também quando eu tenho esses espaços pra contar, porque parece fácil, mas chegar até aqui foi... E é sempre muito aquela coisa da coragem, do choro, dos bastidores, será que vai dar certo? Do medo, vamos com medo mesmo, né? De perder coisas e depois ganhar. Mas que valeu, porque eu tô chegando, tô realizando, tô conseguindo colocar a perspectiva de vida que eu sonhei pra mim. E eu desejo isso pra todas as mulheres, pra todo mundo, sabe? E Vivi, aí falando de mobilidade social, né? Uma candidata que, por exemplo, talvez não tenha estudado na melhor escola, que talvez não tenha a melhor formação, mas ela tem outras experiências, outro repertório, né? Outras coisas a agregar, né? Como valorizar esses outros saberes na gente sem cair na síndrome de impostora por causa de algo que talvez não esteja dentro dos padrões, enfim. Coincidentemente, eu tô aqui hoje em Maringá, no Paraná, onde eu me formei. Eu me formei na Faculdade de Maringá, gente. A Faculdade de Maringá é uma faculdade, assim, que em Maringá todo mundo olhava e falava, nossa, tá perdendo dinheiro, porque vai estudar nessa faculdade? Ninguém consegue emprego quem estuda nessa faculdade. E a gente era meio que os desprezados, assim, os universitários, assim, vamos ver no que vai dar, sabe? E era o dinheiro que tinha pra pagar, eu ainda tinha meia bolsa. Eu tinha meia bolsa pra eu estudar nessa faculdade, né? Filho pra criar. E aí depois, com muito esforço, eu fiz MBA no Sesumar, que era a faculdade top de linha, tal, não sei o quê. Inclusive que eles me trouxeram pra fazer o evento que eu vim fazer aqui, tava cheio e tal. Eu até contei isso pros estudantes. Não é sobre onde você tá estudando, não é sobre isso. É sobre a sua paixão, o seu dom de fazer acontecer. É sobre você não se comparar, porque olha, a faculdade que eu estudei, o mínimo que eu tinha nas mãos, né, no interior do Paraná, né, tinha vindo pra cá, de São Paulo pra cá, fiquei 9 anos aqui, e quantas coisas eu construí, e quantas pessoas que eu conheço que tiveram capacidade de estudar fora, de fazer tantas coisas fora, fizeram cursos em Harvard, e não conseguiram construir a trajetória que eu consegui. Obviamente, isso é importante, mas se você tiver o brilho, a garra, se você não tiver, você vai virar mais um no meio da multidão. Então, pole, assim, a sua, sabe, o seu brilho. Eu falo tanto essas coisas do ponto forte, porque é isso. Eu sempre fui uma menina apaixonada por me comunicar, eu sempre falava que queria ser jornalista, comunicadora, queria escrever meu livro, E eu fui explorando esse lugar, esse ponto forte, e acreditando, mesmo que as pessoas iam invalidando, eu ia pra cima.
cada hora ia pra cima, não desistindo. E isso não é meritocracia, não é história bonita, é sobre ter garra pra fazer as coisas acontecerem, sabe? É sobre não desistir, é sobre ir pra cima até com ranço. Às vezes eu ia com ranço pra cima, que eu falava, gente, não é possível, esse negócio vai, sabe? Às vezes é na base do ranço, mas é esse brilho dentro da gente que faz a gente fazer o negócio acontecer. Não é o título da faculdade, isso daí é bom, mas não é isso. Então, o sonho que a gente tem tá dentro da gente, é só nosso, o nosso plano de fazer acontecer. E é nisso que a gente tem que se agarrar, sabe? Ser estratégica, fazer conexões certas, não ouvir esses invalidadores, né? Às vezes até da cabeça da gente. A gente tem que se apegar nesses nossos pontos fortes pra ir pra cima, sabe? Vivi, muito obrigada. Prazer imenso falar com você. Eu amei também. Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir as edições anteriores. A gente já falou com a Monique Evelli sobre criar projetos com propósito, com a Daniela Cachiche sobre ter um plano de carreira e com a Thali Jaia sobre como gerenciar o volume de trabalho nos dias de hoje. Nas principais plataformas de áudio, como o Deezer, o Spotify e o Apple Podcast, e também no YouTube, você escuta o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem.